Meus amigos, tudo bem? Na graça e na paz. Aqui mais uma vez, Pastor Rodrigo Vergel. Eu gostaria de, na palavra de hoje, trazer uma pequena história para vocês. Havia um casal que moravam na roça, muito jovem e muito pobre. E certa vez o homem ele toma atitude e fala para sua amada: Olha, eu vou me embora daqui por um tempo, trabalhar e juntar um dinheiro para que a gente possa ter uma vida melhor. E tudo que eu quero é que você me espere por esse tempo, o tempo que for necessário para juntar esse dinheiro. E aquela esposa concordou e disse: Pode ir, meu amado. E eu ficarei aqui te esperando, serei fiel a ti até o dia de sua volta para a gente continuar a nossa vida. E aquele homem vai, segue o caminho da roça e por alguns dias ele vai caminhando até que ele avista uma fazenda e diz: Olha, eu vou procurar trabalho aqui. Ele chama aquele patrão e diz: Olha, me dá um emprego. E conta toda a história dele e da sua esposa. E diz assim: Eu só quero que você me pague o meu salário no dia que eu decidir voltar para minha casa. Então aquele patrão concorda. E ele aceita o trabalho e começa a trabalhar ali. E esse trabalho dura 20 anos, meus queridos. A ponto que quando chega nesses 20 anos, o jovem decide voltar para sua casa. Ele chama o patrão e diz: Olha, tudo aquilo que foi combinado entre nós, eu gostaria que fosse acertado agora. Pague o meu salário e amanhã pela manhã estarei retornando a minha esposa. E aquele patrão vira para ele e diz: Olha, eu tenho duas propostas a te fazer. O combinado está certo, todos os 20 anos de trabalho está aqui na minha mão esquerda. Porém, eu tenho uma contraproposta. Eu tenho na minha mão direita 3 conselhos que servirão por toda a tua vida. Você escolhe um dos dois. Vá dormir, pense bem e amanhã de manhã, na tua partida, você me dá a resposta. Aquele jovem foi, pensou e no outro dia de manhã ele tomou uma decisão. Esses conselhos vão servir por toda a minha vida. Já o salário foi aquilo que eu propus no meu coração. O que será mais interessante? Então ele, de acordo com seu patrão, diz: Olha, eu prefiro que você me pague com esses 3 conselhos, pois se vão servir por toda a minha vida, será melhor. Então aquele patrão diz a ele: Olha, aqui tem um saco com pão, são 3 pães aqui que você vai levar para a tua viagem. 2 deles você come no meio do caminho, e um deles você guarda para comer com a tua esposa. Mas está aí os 3 conselhos. O primeiro deles: nunca tome atalhos em tua vida. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são fim de morte. Então sempre siga o caminho que tiver que ser seguido. O segundo conselho que eu te dou: nunca seja curioso para aquilo que não compete a você. Pois, como diz o ditado, né? A curiosidade matou o rato. Então nunca tome atalhos na tua vida. E o terceiro conselho que eu te dou: nunca tome atitudes precipitadas, pois a precipitação pode fazer você se arrepender profundamente amanhã. E assim então aquele jovem toma a sacola de pães e segue o seu caminho. Quando no meio do caminho aparece um viajante e diz: Olha, onde você está indo? Ele fala: Olha, estou indo para caminho tal, voltar para a casa da minha amada. Aquele homem diz: Olha, esse caminho que você está trilhando é muito longe. Aqui ó, tem um atalho que vai fazer você encurtar no mínimo um dia da tua caminhada. E aquele jovem feliz: Nossa, vou chegar mais rápido em casa. Ele se lembra do primeiro conselho: Olha, nunca tome atalhos em tua vida, pois o final pode ser final de morte. Então ele agradece aquele homem e segue toda a tua caminhada. No segundo dia de viagem, ele já muito cansado, ele avista uma pousada e decide parar naquela pousada e falar: Olha, eu vou ficar por aqui. Então, amanhã eu continuo minha caminhada. E chegou diante daquele homem da pousada e o homem pergunta para ele: Por acaso no meio do caminho você não encontrou um homem que lhe ofereceu um atalho? Ele falou: Sim, encontrei. Falou: Graças a Deus você não seguiu por ele. Aquele homem é salteador e ladrão. Com certeza ele te assaltaria e te deixaria morto na estrada. Então aquele homem lembra e fala: Olha, o conselho serviu para mim. E foi se deitar. E no meio da madrugada, um grande barulho naquela pousada. E ele: Nossa, deixa eu ir correndo para ver o que, que é. E quando ele chega na maçaneta, ele lembra do segundo conselho que foi dado a ele: Não seja curioso para aquilo que não corresponde a você.
Então ele pensou, isso não tem nada a ver comigo, deixa eu me deitar, e se deitou. E quando ele levantou de manhã, o dono da pousada falou a ele, você não ficou curioso com o barulho que aconteceu aqui? Ele falou, fiquei sim, mas não competia a mim e preferi não vir ver. E o dono daquela pousada fala para ele, olha, pois fizeste bem, o meu filho tem problemas psiquiátricos. E já 2 pessoas que se hospedaram aqui, quando ele teve essa crise e saiu do quarto para ver, meu filho acabou os matando. E você foi o primeiro viajante que vem para essa pousada e não tem a curiosidade de ver o que aconteceu. Então ele se lembrou do segundo conselho e mais uma vez agradeceu. E continuou o seu caminho, o último dia de caminhada rumo à tua amada. Quando de repente, meus queridos, ele avista a casa dele. E de longe o seu coração já começa a se emocionar, a se alegrar. Quando ele chega perto, ele consegue avistar sua esposa de longe, sentada numa árvore. E quando ele vê a esposa estava acariciando a cabeça de um homem. E naquela mesma hora ele se enche de raiva, de ira e fala, olha, eu vou ali, vou matar ela. Eu fui fiel a ela, trabalhei por 20 anos, ela disse que seria fiel a mim, mas não conseguiu ser. E na mesma hora ele lembra do terceiro conselho. Não se precipite para aquilo que o teu coração está com raiva. Tome cuidado porque você pode se decepcionar profundamente. Então o que aquele homem faz? Ele fala assim, eu vou dormir aqui hoje nessa estrada, mas amanhã de manhã eu vou lá e vou falar com ela, dizer que eu fui fiel a ela e que ela não foi fiel a mim. Entregarei o último pão que sobrou na sacola a ela e ela come com este homem. E eu voltarei para o meu patrão e servirei ele até o final de minha vida. Então ele fez isso, dormiu na estrada, no outro dia de manhã, ele chega até a casa da amada, bate na porta, quando aquela mulher abre e vê ele, ela pula nos seus braços, abraça, pega e aperta, ele já empurra ela, fala, opa, pode parar. E ela assustada sem entender, mas por que você está fazendo isso? Então ele falou, olha, eu fui fiel a você esses 20 anos, e eu voltei ontem, e quando eu cheguei eu avistei de longe você, estava acariciando outro homem sentado na árvore, mas eu fui fiel a você. Então aquela mulher fala, não diga besteira, você não sabe o que aconteceu, eu não tenho outro homem, sempre fui fiel a você e estou te esperando até hoje. Ele falou, mas eu vi o outro homem. E ela diz assim então para ele, olha, quando você se foi daqui, eu não sabia e eu estava grávida. E este homem que você me viu acariciando é teu filho. Por 20 anos estamos esperando a tua volta, para eu te abraçar e para o teu filho te conhecer. Então ele se lembrou profundamente daquele conselho. Não tome atitudes precipitadas, pois o arrependimento pode vir muito forte. Então aquele homem chorou, pediu perdão, abraçou a sua esposa e sentou com ela e com seu filho e pegou aquele último pão. Quando ele abriu aquele último pão para poder comer com a tua família, estava dentro daquele último pão todo o salário que ele tinha trabalhado durante 20 anos. Meus queridos, Deus é fiel. Mas o que eu tenho, o que nós temos a aprender com esta palavra, com esta parábola de roça, eu queria só deixar um versículo para a nossa meditação, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e versículo 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, olha, presta atenção, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, meus queridos. O texto mostra literalmente que José estava como este viajante. Para quem conhece a cultura hebraica, os hebreus sabiam que todas as pessoas que fossem pegas no ato de adultério teriam que ser entregue e apedrejado até a morte. José, ele estava noivo de Maria. No costume judeu, o noivado já é considerado um casamento, apenas não tinham relações sexuais. Mas José, quando vê Maria grávida, esse texto mostra que ele tentou deixá-la secretamente por ser justo, porque não queria entregá-la a ser apedrejada pelos homens. Mas a atitude dele estava com a sua cabeça precipitada, como nós falamos nessa história. Mas é tão bom quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo. A Bíblia fala que através de um anjo que chegou a José, com certeza movido pelo Espírito do Senhor, o disse ele, olha, não temas que o que está no ventre de sua esposa é fruto do Espírito Santo de Deus.
Não faças mal a ela. E se José não desse ouvido, talvez, a esse conselho, ele se precipitasse e entregasse Maria a ser apedrejada? Estava no ventre dela Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias, aquele que nos redimiu e nos uniu novamente a Deus. José jamais se precipitou. Ele não tomou atalhos em sua vida. E também não fui curioso para ir adiante e saber o que estava acontecendo. Ele apenas tentou tomar uma atitude justa, mas precipitadamente. E foi, aleluia, sensível à voz do Espírito de Deus. Seja sensível à voz do Espírito, meus queridos. Dentro desse contexto, dessa história, eu gostaria de deixar esse ensinamento, tanto para mim quanto para você. Não vamos tomar atitudes precipitadas diante de algo que podemos nos arrepender no futuro. Não vamos tomar atalhos em nossa vida, mas seguir aquilo que foi proposto. E lembre-se, não seja curioso para aquilo que não compete a você. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. Fique essa palavra, essa história no teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a ti, se inscreva, faça parte, compartilhe esse vídeo aos seus contatos, às pessoas que você acredita que podem ser impactados com essa palavra. Deixe também o seu like aí, em nome de Jesus, compartilhe e curta, para que o nosso canal cresça, mas que cresça para a glória do Senhor Jesus, para que ele seja ouvido, que ele seja pregado sobre todas as pessoas. Amém, meus queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus.